Vamos ler a palavra de Deus essa manhã. Quero ler com vocês Mateus capítulo de número 6. We're going to open up in Matthew 6. Mateus capítulo 6, quero me deter a alguns versículos muito conhecidos. We're going to read very well-known verses. Meu objetivo, eu acredito aqui hoje, And my objective this morning é trazer uma nova perspectiva de como você enxerga e como você se relaciona com o Senhor. is to bring a new perspective in how you see and have relationship with the Talvez Lord, ajudar alguém a apontar alguns fatores and point to some factors que são responsáveis de você não desfrutar de uma intimidade maior com Deus. that are responsible for you not maybe partaking in greater intimacy with the Mateus Lord. 6 e versículo 6 diz assim: Tu porém, quando orares, entra no teu quarto, feche a tua porta e ore ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de tudo que necessitais, antes que lhe o peçais. Espírito Santo, obrigado por essa manhã preciosa. Holy Spirit, thank you for this morning. Obrigado pelo privilégio de podermos receber a Tua palavra. Thank you for the privilege of your word. Que os nossos corações estejam abertos como uma terra fértil May hoje, our hearts be open as fertile soil, a fim de que a Tua palavra venha cair e produzir 30, 60, 100 vezes mais. that your word may produce 30, 60, and even 100 Guarda as times nossas more. mentes, Senhor. Guard our minds. Protege-nos para que possamos reter a Tua palavra. Protect us so we can retain your word. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. Tome seu assento, You queridos. may be Obrigado. seated. Thank you so much. No domingo passado, em detrimento ao Dia dos Pais, nós falamos um pouquinho sobre a importância de termos o nosso relacionamento paterno resolvido aqui na terra. Last Sunday we spoke about our earthly fatherhood relationships. E é tão importante quando você observa esse fator que, embora pareça ser simples, mas traz um impacto tão grande no nosso relacionamento com Deus. And this simple factor brings such a great impact in our relationship with God. O inimigo vai tentar de todas as maneiras impedir com que as bênçãos do Senhor cheguem na sua vida. The enemy is going to try and block the promises of the Lord E over ele your nunca life. vai conseguir fazer isso de maneira externa, And he's never going to do it externally. mas ele sempre vai tentar causar um impacto nas nossas vidas que vai mudar atitudes e decisões para que através disso então ele encontre legalidade para agir. But he's going to influence our actions so he can find legality to act. Em outras palavras, eu posso dizer a você que se você não der brechas ao inimigo, So if you don't give the enemy space, ele não tem poder para impedir as bênçãos de Deus de chegar na sua casa. he doesn't have any power to block the promises. Não tem esse poder. He doesn't have this power. Mas quando ele encontra nas nossas vidas a desonra aos nossos pais, But when he finds dishonor to our parents, ele investe nessa legalidade que damos, mediante a uma promessa que Deus já liberou. he invests in the space that we give. Deus disse na sua palavra que honrar a pais e mães é o primeiro mandamento com promessa. But God says in his word that honoring parents is the first E a commandment with promessa a promise. dada a estes que assim fazem And the promise is é que vá bem os seus dias na terra that you will have longevity e que você tenha muitos dias na terra. and prosperity. Longevidade, You'll have longevity. viver muitos dias, You're going to live a long time prosperidade. and prosperity. Tudo te vá bem. You're going to live well. Então, o oposto dessa prática, So the opposite of this se practice, honrar aos nossos pais nos traz
a longevidade e a prosperidade, if honoring brings longevity and prosperity, desonrar os nossos pais nos causa um efeito inverso. so then dishonor does the inverse. Então, exatamente nisso que o inimigo investe. And that's what he invested. Porque existe uma palavra liberada, Because there's a word that is uma released, promessa liberada, there's a promise e that as is released, promessas de Deus nele, elas são sim e amém. and the promises in the Lord are yes and amen, Ou seja, or be it. ninguém pode impedir aquilo que Deus diz que vai fazer, No one can stop what the Lord is going to do a não ser aqueles que recebem tais promessas. but ourselves. Se você agir conforme aquilo que o Senhor estabeleceu, If you act in the way that the Lord established você before vai you, alcançar o que Ele disse que você pode receber. you'll have the promises. Isso Deus faz para observar um princípio de imparcialidade. And God does this to be fair. Assim Deus trabalha para que Ele possa cumprir aquilo que Ele mesmo disse, que Ele não faz acepção de pessoas. He works in this way so that he doesn't make exception of Então o people. princípio é esse. So that's the principle. Existem bênçãos There are que blessings serão liberadas that will be sobre released aqueles que trilham um caminho. over those that walk Então the as path. bênçãos não virão sobre a minha vida. So blessings will come over As my bênçãos life, não virão sobre a sua vida. and it won't come over your As life. bênçãos virão sobre a vida de todos quantos trilharem esse caminho. It will come over the life of those who walk the path. Se eu trilho esse caminho, If I walk the eu estou path, apto a recebê-las. so I can Se receive. eu não trilho esse caminho, But if I don't, eu posso impedi-las. then I can stop. E a desonra aos pais And dishonor to é uma parents legalidade que nós is a abrimos space we open para poder impedir bênçãos de Deus chegarem to até as stop nossas. the blessings from coming. Essa desonra, nem sempre ela é uma desonra ativa. And this dishonor is not always active. Nem sempre essa desonra significa você ter uma revolta, uma ira, uma queixa, uma ferida ou qualquer outro sentimento negativo sobre os seus It's pais. not always having this like deep anger. Às vezes a palavra desonra no original, ela está voltada não somente à ação, mas à ausência daquilo. But dishonor is the lack of honor. Não é apenas você fazer algo que prejudica, It's not just doing harm, mas é você deixar de fazer algo que abençoa. but it's not doing what would bless. Alguém comigo nesta manhã? Anyone with me this Às morning? vezes, nós Sometimes não conseguimos fazer algo que abençoe ou que respeita ou que honra os nossos pais we don't do what would bless or respect our por parents causa de experiências que temos com eles. because of experiences we have with them. Experiências dessas que algumas foram fáceis de superar. Some of them were easy to overcome. Outras talvez quase impossíveis de superar. Others almost impossible to do Então o que so. nós precisamos fazer So what we need to é do compreender e entender is to understand que os nossos pais erram, that our parents e make vão errar mistakes conosco. and will always make mas eles mistakes. são imperfeitos. They're imperfect. Só que isso não nos impede But that doesn't stop de us alcançar aquilo que Deus é capaz de fazer. from reaching what God can do. Perdoar o erro dos nossos To pais forgive our parents e abraçar a perfeição do nosso Pai Celestial, and embrace the perfection of our Heavenly que Father supre todas as nossas necessidades that fills all the antes need mesmo que nós relatemos elas diante dele. even before we tell Him what our need is. Então, se Deus supre, So if He deixa eu fills, só fazer uma pergunta random aqui. actually let me ask you something. Quantos sabem que Deus pode suprir todas as suas necessidades? How many know that God fills all needs? Então, se Deus pode suprir, So if He can do it, se Deus quer suprir, if He wants to, se você pode receber, if you can receive, então por que ficar preso ao mal que recebemos dos nossos pais, achando que isso vai nos travar o resto da vida? why would we attach ourselves to what we experience down here? Não, No, don't do that. libere o que foi feito contra você Release what was done e against abrace you o que Deus é capaz de and fazer por embrace what você. God can do for you. Quando nós entendemos a maneira sutil que o inimigo tenta fazer nas nossas And vidas, when we see the subtle way of what the enemy tries, nós começamos a olhar essa paternidade de uma outra perspectiva. we start to look at fatherhood with a different lens. Começamos a entender que não podemos nos deter àquilo que nos faltou, We cannot stay on what we lack porque Deus é capaz de suprir aquilo que nós because He precisamos. can fill what we need. Existe uma outra realidade, talvez eu vou elaborar um pouco mais ela,
And there's yet another reality em que o inimigo tenta atacar a figura paternal dentro do nosso lar, in which the enemy tries to attack the fatherhood image, que é o espelho que damos ao nosso relacionamento com o Senhor which is the mirror that we give in our relationship with the pelo Lord nosso relacionamento com o nosso Pai through terreno. our relationship with our A palavra fathers. pai, quando ela é mencionada, The word father, when it's no seu mentioned, consciente ou no seu inconsciente, é In your ativado subconscious. alguma coisa. there is a trigger É ativado um gatilho aí no seu consciente ou inconsciente, that is activated in your em mind. que essa palavra vai trazer a você alegria ou vai trazer dor. And it's either going to bring you joy or pain. Se ela traz alegria, If it brings joy, você tem uma facilidade maior de ouvi-la e se relacionar com ela. you have an ease in hearing it. Se ela traz dor, But if it brings pain, nós já somos programados a isso, we are programmed a nos fechar quando algo está trazendo ou tenta nos trazer dor. to close ourselves off to É pain. como se você olhasse a pálpebra dos seus olhos, por exemplo. Like if you look at your eyes, Se alguém chegar com o dedo if someone comes with a e finger começar a chegar na direção do seu olho, and comes towards your como se eyes, fosse tocar no seu olho, as if they were to touch it, sem você querer às without vezes, you wanting você vai to, fechar o olho. you're going to close your eyes. Porque assim é a nossa mente, Because that's our assim é o mind. nosso coração. That's our heart. Se vai nos ferir, If it's going to hurt se us, vai nos if prejudicar, it's going to se vai nos machucar, if it's going to hurt nós us, vamos fechar. we're going to close Nós off. vamos nos fechar. We're going to close off. E quando nós nos fechamos And para when we do, essa realidade do que significa a palavra pai, of this reality of the word a gente não father, consegue desfrutar de um relacionamento de intimidade que Deus desenhou we then para don't que eu have e você intimacy pudéssemos desfrutar dele. with him. Às vezes nos escondemos através do serviço. And we hide behind our service. Quero falar com o corpo de Cristo aqui nesta I manhã. want to talk to the body of Christ. Quero falar com a igreja de Jesus I aqui want to nesta talk to manhã. the church. Nós nos escondemos atrás do We serviço. hide behind the service. Eu quero dizer para você que embora o serviço ao Senhor seja algo extremamente precioso e And necessário, service to the Lord is necessary. mas não é suficiente para você ter um relacionamento íntimo com Ele. But it is not enough for an intimate Servir a relationship. Deus de todo o coração To serve him with all our é heart. maravilhoso. It is amazing. Mas eu quero dizer para você But I want to tell you que não é o servir a Deus que preenche todos os espaços da sua vida. it is not your service that fills everything. Porque o servir está relacionado ao fazer. Because service is in doing. E Deus não And quer God ter um relacionamento com você apenas por aquilo que você faz, doesn't want an action-based relationship pelos seus talentos, for your talents, pelas suas habilidades. for your ability. Ele quer ter um relacionamento com você por aquilo que você é, por quem você He é. wants a relationship for who Você é you are. filho de Deus. You're a child E of sendo God. filho dele, And being a nem child, sempre você precisa fazer nada, sometimes you don't have to do anything. absolutamente nada, Literally nothing para ser aceito. to be Se accepted você se sente filho. if you know you're a child. Você olha, por exemplo, no texto em que Jesus está chamando seus discípulos, no começo dos evangelhos, So you see when Jesus is calling his disciples, e em algum determinado momento Jesus vai chamar os filhos de Zebedeu. and at some moment he calls Zebedee's É children. interessante porque nem todos os discípulos Jesus chama eles e a Bíblia, o texto bíblico menciona que eles estavam com seus pais. Not all of the disciples were with their parents when they were called. Mas João e Tiago, But John and James, a Bíblia diz assim, João e Tiago, filhos de Zebedeu. John and James, children of Zebedee. Não menciona talvez Salomé, que possivelmente era esposa de Zebedeu, They don't talk mãe about his de wife, João e Tiago. the mother, E com respeito às mães, and in respect to mas mothers. menciona o nome do pai. But they talk about the dad. E quando menciona o nome do pai, faz essa conexão do serviço que eles tinham com o pai. And they make this connection with the A Bíblia service diz to que the Jesus está Father. passando pelas margens do mar da Galileia. So Jesus is walking on the Sea of E Galilee, Tiago e João estavam com seu pai Zebedeu, and John and James are with Zebedee, consertando as redes. and they're fixing the E a Bíblia nets. diz que Jesus passa por eles, So Jesus walks along, convida eles a segui-lo. invites them to follow E o him. texto bíblico diz assim, e imediatamente And the Bible says immediately eles deixaram o barco they let go of the e boat seguiram a and Jesus. followed Jesus. Veja bem que não houve objeção do pai There is no objection from em the abençoar Father os filhos para que seguissem o Senhor. in releasing the kids to Isso follow the Lord. talvez mostre para mim e para você And that shows us que o relacionamento de João e de Tiago that the relationship that John com and seu James pai
had with their era um father relacionamento resolvido. was a well-resolved E a one. resolução desse relacionamento paterno And this resolution talvez abriu o caminho para que João opened a way so that John fosse o discípulo mais íntimo do Senhor. could be the most intimate disciple of Jesus. Em determinado momento, no próprio Evangelho de João, And in the Gospel of John, que ele mesmo escreveu, John himself wrote, quando ele se refere a si próprio, when he talks about himself, ele não fala eu, he doesn't say me, mas ele fala o discípulo que Jesus amava. he says the beloved disciple. É interessante porque quando João escreve de si mesmo dizendo assim, o discípulo que Jesus amava, When John describes himself as the beloved, ele não está competindo com os outros he's discípulos. not competing with the Como other quem diz ones, assim, like saying, Jesus me ama mais do que ama você. Jesus loves me more than Não. he loves you. No, that's not A what's forma happening. como ele coloca e apresenta o discípulo a quem Jesus amava, But what he is doing, ele está relatando a maneira como ele se sentia. he's talking about how he feels. Não importa como você se sente, Doesn't matter how you feel, eu me sinto amado pelo but Senhor. I feel loved. E esse se sentir amado pelo Senhor And this feeling of being tem loved muito a ver com o se sentir amado pelos nossos pais. has a lot to do with being loved Muitos by de our nós parents, viemos de uma criação muito diferente da dos nossos dias. where we came from a really different upbringing. Tinha esse negócio do pai te abraçar e vem cá, meu filho, eu te amo. Our dads didn't hug us and Falar tell us te they loved amo, us. To love you, Expressar essas to palavras, express these talvez words, muitos de nós nunca ouvimos dos lábios dos nossos pais. many of us never heard it. Tirar um tempo para ir tomar um sorvete. To go have ice cream, Quem sabe essa nunca foi a sua realidade. maybe it wasn't your reality. Tirar um tempo para ensinar a fazer um dever de casa. Help you with your homework. Isso não existe para mim. Doesn't really Tem exist. nenhuma imagem, talvez, na sua mente que traz à sua memória There is no image in your mind. algum momento entre você e seu pai que realmente ali esteve presente um amor A moment with you verdadeiro. and your dad where there was genuine E aí, love. com isso, a gente cresce cheio de sequelas, And we grow up cheio de traumatized, situações não resolvidas. full of E unresolved sem situations. perceber, Without noticing. sem perceber, Without even a noticing. gente não consegue nos conectar num relacionamento com o We Senhor can't connect to the Lord que vai gerar intimidade. that will produce Você que é homem, intimacy. And if you're a man, Para os homens isso é muito mais difícil, for men it's super porque a hard. figura de Deus pra gente, Because the figure of que é a God, figura de pai, which is a father, e aí em Jesus uma figura masculina, and then also Jesus, a ambas male, as figuras do pai e de Jesus the são Father figuras masculinas. and Jesus are both male E aí a gente não figures. tem essa afinidade. We don't have this Na affinity. verdade, nós temos inclusive muitos preconceitos. We actually have a lot of judgment. Como que eu vou me relacionar com outro homem? How can I relate to another man? Como que eu vou me achegar e ter intimidade com outro How homem? can I have intimacy with another man? E é por isso And that's why que a forma como Jesus nos apresenta the way that Jesus presents não é de si próprio como nosso noivo, is not of himself as a groom, mas é do Pai but as the Father, celestial. a heavenly É do Father, Deus eterno of an eternal God, como nosso Pai. as a Father. Existe algo na vida de Sara, There is something in Sarah's esposa de life, Abraão, Abraham's que sem wife. dúvida é um exemplo para que todos nós possamos seguir. She's an example to follow. A Bíblia diz que Sara, ela servia a Abraão The Bible says that she would serve ao Abraham ponto de chamá-la de meu Senhor. to the point where she would call him Lord. Mas no final do dia, But at the end of the era day, ela que se deitava com Abraão nos seus aposentos. she was the one that would lay with him Servir, to serve, mas ter intimidade. but to have intimacy. Às vezes nós nos escondemos no servir, Sometimes we hide in the service, apresentamos os nossos talentos, We give dons our e a nossa talents, dedicação ao Senhor, our gifts and como se dedication, isso fosse as suficiente. if it's enough. Creia, But believe, servir a Deus é to precioso, serve is precious, mas ter intimidade com Ele é muito mais but precioso. to have intimacy is much Uma better. coisa não substitui outra, One thing does not sub the mas uma other, coisa complementa a outra. but the one Você não complements pode the servir other. a Deus com a visão apenas de filho. You cannot serve Porque just quando as a nós o child. servimos com a visão de filho, Because when we serve him as just a nem child, sempre nós assumimos o compromisso e a responsabilidade. we don't always have commitment or responsibility. Tem algum pai e mãe aqui hoje?
Any parents? Você já falou 20 vezes para ele arrumar a cama todo You dia. already said, make your bed. Para que eu vou arrumar a cama? Why am I going to make my bed? Para que eu vou jogar o lixo? Why am I going to throw away the Para trash? que eu vou limpar a cozinha? Why am I going to clean the kitchen? Se eu não limpar, If I don't clean it, continua sendo meu pai do mesmo jeito. still my dad, Pagando minhas contas, pay my me bills, dando a minha mesada. gives me my De allowance. vez em quando pode, quem sabe, dizer assim, se você não fizer, eu não vou fazer. Oh, well, they might threaten, Faz parte, but it's, mas não vai deixar de ser meu pai. it's not going to not be my dad. Agora, quando é que nós, como funcionários de alguém, But as an employee, vamos deixar de cumprir as nossas demandas? would you ever not fulfill your Não duties? vamos fazer isso, We're not going to do that. porque somos responsáveis Because we're responsible por aquilo que fomos contratados para for fazer. what we've been hired to do. Quando nós chegamos diante de um relacionamento com Deus, So when we come before God, às vezes nós temos esse conflito, we have this conflict. porque se tivermos uma paternidade resolvida, Because if we had a resolved às vezes fatherhood, conseguimos vê-lo somente como pai we only see him as e a não father, temos o compromisso do serviço. and we have no commitment in Mas se não service. temos uma paternidade But resolvida, then if we don't have olhamos well-resolved para Ele fatherhood, somente como we Senhor look him only as a Lord, e não conseguimos vê-lo como pai. and we don't see him as a father. Esse equilíbrio de vê-lo And como this Senhor balance in seeing him as Lord, para servi-lo, to serve, como pai and as a father, para termos intimidade. to have intimacy. É o equilíbrio que nós precisamos como filhos, como cristãos, It's the balance we need as Christians para desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para nós como to igreja. take part in what he has for his church. Quando nós olhamos no Velho Testamento, When we look at the Old Testament, existe um texto de Hebreus capítulo 9, there is a text in Hebrews 9, versículo 6 até o versículo 10, verses 6 through 10, que o escritor aos Hebreus, ele descreve como foi o protocolo, ou como era o protocolo de intimidade no Velho Testamento. where the protocol for intimacy was described in the Old Testament. Tirando a figura de pouquíssimos homens e mulheres Removing very few men que and foram women escolhidos e apontados pelo Senhor para terem aquele lugar no coração de Deus. that were chosen to have a certain place De in God's repente heart. vai se abrir uma porta para outros There's anônimos terem essa A experiência. door for anonymous people to have Só the que esses experience. anônimos teriam que ser pessoas nascidas da mesma família, But they would have had to been from the same do family, mesmo povo, the same people, e uma vez por ano, and once a year, uma pessoa somente, one person, que era o sumo which was sacerdote, the high priest, esse poderia então entrar no Santo dos Santos, que era o lugar de he intimidade. could enter the Holy of Holies, the place of intimacy. Essa era a condição. That was the condition. Existia um protocolo There was a que protocol precisava ser seguido. that needed to be E followed. entrar no Santo dos Santos, And entering the Holy of Holies, às vezes, sometimes, eles entravam carregados de medo de serem consumidos naquele lugar se não tivessem observado todos os they would mandamentos. walk in with fear of being consumed. Você se lembra que parte da roupa sacerdotal Part of their robe tinha os sinos e as romãs, had bells and pomegranate ambos seeds, fundidos de ouro. and they were dipped feitos in de gold, ouro. made of gold. E quando eles andavam, os sinos batiam nas romãs. And as they would walk, the bells E would hit faziam the barulho. seats, and they would E make o sumo noise. sacerdote era amarrado com uma espécie de cinturão, And the high priest was like tied com up uma corda que sobrava, with a rope e that essa went corda outside, ficava do lado de fora and do it was in Santo dos the outer Santos. courts, Porque eles ficavam no santo lugar, because they would stay in the holy ouvindo place. dentro do Santo dos Santos, They would listen in the Holy of se Holies existia barulho if ali. there was sound. Porque se não houvesse mais barulho, Because if there was no sound, significava que aquele homem, aquele sumo it meant sacerdote the havia high morrido priest ali dentro. had died. E eles não podiam entrar para And tirá-lo, they couldn't go in to take senão him out, todos morreriam or else juntos. they would all die. Então eles puxavam ele pela So corda pull him out by the para rope que eles não viessem a morrer junto com ele. so that they wouldn't die with him. A forma de entrada era cheia de preceitos, The form to enter was cheio de full of leis, methods and laws, cheio de coisas que eles tinham que observar. things they had to accomplish. Jesus vai entrar exatamente nesse contexto. And then Jesus goes into this Quando context. Jesus aparece e começa a ensinar os discípulos, When Jesus starts to a teach the visão de disciples, intimidade deles the vision of intimacy era a visão não do tabernáculo, mas do templo, was in this vision of the temple. que era o retrato geográfico do tabernáculo. That was the symbol of the Átrio, tabernacle. Santo lugar e Outer Santo dos court, Santos. holy place, and holy Essa of holies. divisória
this division em que na terceira repartição, que era o Santo dos Santos, in which in the Holy of Holies, ali era o lugar de intimidade. that was the place of intimacy. Essa era a maneira que eles entendiam That's how they que understood podiam ter intimidade com o Senhor. that they could have relationship with Só the que Lord. Jesus agora vai pegar essa figura But Jesus takes this de image, que o lugar de intimidade era esse terceiro lugar, that the place of intimacy was this third átrio, place, santo lugar, Santo dos Santos. outer courts, holy E place, em and holy of holies. cima dessa ótica deles, Jesus agora vai introduzir uma nova forma, And in this lens, there's a new way, um novo caminho. a new path. E aqui está Mateus capítulo And here 6. it is. Porque agora Jesus fala assim: Because now Jesus says, você vai entrar no seu quarto, you're going to go into your você room, vai fechar a sua you're going porta to close your door, e você vai orar ao seu you're going to Pai talk to your Father em secreto. in secret. E esse Pai que te vê em secreto And this Father who sees you in te secret recompensará. will reward Olha you. só como Jesus usa a figura do quarto. Look what Jesus A does with figura the do room. quarto é porque quando você vai entrar numa casa, The room is because when you walk antes into de a você house, entrar nessa casa, before you walk in, nesse lugar que já pertence a essa casa, in a place that's already é como belonging se to the fosse house, o átrio. it's like the outer Quando court. você entra dentro da And casa, when you walk into é the como home, se fosse o santo lugar. it's like the holy E place. somente quando você entra dentro do quarto And when you walk into the que room, você entrou no Santo dos Santos. that's the holy Então of holies. Jesus tira a figura do tabernáculo So Jesus removes the e coloca a tabernacle figura da sua casa. and places the image Coloca a of the figura house, do seu quarto. of your room. Para ir para o tabernáculo você tem que ser da linhagem de Levi. To go to the tabernacle, you have to be from the Para lineage ir of para o Levi. tabernáculo você tem que ser sacerdote. You have to be a priest. Para ir para o tabernáculo você tem que ser sumo sacerdote para entrar no Santo dos You have to Santos. be a high priest for the Holy of Holies. Mas agora não é sobre um ofício, But now it's not about a title. é sobre uma It's paternidade. about fatherhood. Porque ele fala assim: você não vai entrar na presença do seu Senhor. Because he says you're not going to walk before your father. Não é sobre uma escolha It's not about a choice de uma pessoa específica. of a specific person. É sobre a decisão It's about the de decision qualquer um of any of us que desejar recebê-lo como pai that desires to e receive him as a desejá-lo father, entrar no seu quarto. to walk into your room. Você tem esse acesso. You have the access. Você tem esse You privilégio. have the privilege. Uma das grandes marcas que nós encontramos na vida de um órfão, One of the greatest marks we find in an de orphan's alguém life, que foi criado sem o seu pai, someone who was brought up without a father, é o sentimento de não merecer aquilo que vocês não fez, aquilo que você não trabalhou para aquilo. is the feeling of not Então, deserving anything. essa meritocracia So this merit-based feeling é impregnado na cabeça das pessoas dos nossos dias. is in our mind. E na vida de uma pessoa que foi órfão de pai, isso acaba sendo fortalecido muitas vezes mais. And in the life of an orphan of a father, it's even stronger. Porque um órfão, Because the orphan, alguém que não teve seu pai fazendo por ele, ou dando a ele, ou ensinando a ele, ou deixando alguma herança, someone who didn't have a father to leave an inheritance, ele não espera nada de ninguém. they don't expect anything Ele from corre anybody. atrás daquilo que ele tem que fazer. They go after what they need. Ele não consegue ficar ali esperando alguém entregar a ele alguma coisa. They can't wait for anybody to give them Ele anything. tem que fazer as coisas acontecer. He has to make it Ele tem happen. que correr para que He as has coisas to aconteçam. run Ele tem que after. conquistar. He has to conquer. E parece que se alguém vai doar alguma coisa And a if ele, someone's going to give you ou a anything, ela, or to this nós temos person, dificuldade de receber. we don't even receive Porque it nós não well. trabalhamos por aquilo. Well, 'cause I didn't work for it. Quando nós transferimos essa visão para Deus, When we transfer this to God, nós não conseguimos acessar esse lugar secreto. we don't access the secret place. Por quê? Why? Porque você nunca fez Because you didn't do e anything nunca poderá fazer nada para merecer esse lugar. and will never do anything Você to precisa receive this entender que place. não é sobre o que você fez, It's not about what you did. mas é sobre aquilo que o seu pai It's fez. about what your father Ele did. te amou de tal maneira que ele enviou o filho dele He so loved you para that he abrir sent his esse son caminho, to open this way, para se entregar por mim e por to você, give himself for para que a us. gente pudesse ter esse We acesso. could have the access. Somente receba.
Just receive. Pastor, mas parece ser tão Oh, fácil. but it seems so Parece easy. ser tão fácil eu chegar em casa e That's too easy to just fechar go a home, porta. close the door. E claro que não está falando de uma porta Of física. course, not the physical Está door, falando de uma porta no seu coração. but a door in your heart. Porque às vezes nós entramos na presença de Deus, Because we go before mas tudo God, aquilo que está do outro lado, and everything that's outside, nós não conseguimos nos conectar ao Senhor. we don't connect to God. E aí você está ali, So you're there, orando, you're praying, falando com Deus, talking to God, e de repente você não consegue entender o que você está fazendo, não consegue focar no que você está fazendo, porque você está pensando nos problemas que você vai resolver amanhã. and you can't focus because you're thinking about your problems, Você está preocupado com o arroz que vai acabar a água e vai queimar. thinking about the rice that's going to burn, Você está preocupado com o vacuum, que você não passou o vacuum na casa, seu marido está chegando do trabalho daqui a pouco. how you didn't vacuum the house, Você está preocupado com o que você vai comprar para os seus filhos levarem para a escola no outro dia. what are you going to buy for É snack time? claro que você não vai conseguir acessar esse lugar. Obviously, you won't Porque a access this place, condição, uma vez que você entende que é para você, because the condition is você tem que fechar a porta. you have to close the door. Esquece do mundo. Forget the rest. Se puder, nem leva o seu telefone para Don't esse even take momento. your phone. Ah, pastor, vou levar só o meu relógio. Oh, just my watch. Existe uma bênção tão grande nesses relógios inteligentes, There's smartwatches. such a blessing in the Existe uma bênção smartwatches. tão grande. Such Sabe, a blessing. mede o seu batimento cardíaco. It tracks your heart Fala rate, quantos passos você deu naquele tells you how dia. many steps you took, Te dá tantos relatórios de coisas que acontecem. tells you so much of what Mas é happened. tão terrível. But it's O terrible. momento que você acha que você está em paz. When you think you're in Você peace, colocou o telefone em algum lugar. you put your phone De repente o somewhere, miserável. Trrr, and then it rings, aí você olha. and you look at your watch. Alguma coisa te distraiu. Something A gente distracted you. começa a orar. We start to pray. Senhor, eu quero te agradecer por esse Lord, I dia. want to thank you for this day. Senhor, aí a gente tem a nossa lista de oração. And we have our little list. E a lista de oração And the prayer list, é uma lista, na verdade, que apresenta tudo aquilo que a gente precisa. it's actually a need list. E aí quando a gente se sente assim, um pouco assim, se sente mal por pedir sempre a Deus, And then when we feel bad about a gente asking, começa a tentar dizer que nós somos gratos por tudo. we try and say we're A gente grateful. fala assim, Senhor, obrigado por tudo. Lord, thank you for everything. Mas aqui dentro, em algum lugar, a gente está preparando o caminho para pedir alguma coisa. But we're preparing ourselves to ask for something. Como filhos, lembra? As a kid, Ah, remember? pai, o senhor não sabe o quanto eu te amo. Dad, I love you so much. Aí você já fala assim, o que você está querendo? Well, what do you want? Seu filho adolescente chega te dando um abraço e beijo. Teenagers, they don't hug or, Sabe que alguma coisa está chegando. but if they do, something's Sabe que ele está coming. querendo ir em algum They lugar. want to go somewhere. Querem comprar alguma They want to coisa. buy something. Não, desculpa, só acontece lá em casa. Isso não acontece It's aqui. just my kids, Não sorry. acontece com ninguém. No other kids do this. Sem perceber, a gente chega para Deus dessa mesma condição. And we come before God like that. Queridos, deixa eu Beloved, dizer a você let me tell you something. que não é por aquilo que você pode fazer. It's not for what you can do. Ele já fez para te dar esse He acesso. already did it. Ele já te deu isso. Já está à sua disposição. It's for you, Já está available. nas suas mãos. It's in your hands. Se você consegue tirar um pouco a sua visão dos problemas que você já enfrentou com o seu pai, com a sua mãe, And if you could stray away from all the problems you've had with your e parents você se abre um pouco, and just se open yourself up, desarma um pouco disarm yourself para poder abraçar to embrace um novo relacionamento que Deus quer ter com você. a new relationship the Lord wants with you, Um relacionamento que vai te levar a um lugar de intimidade. one that will take you to intimacy. Nosso relacionamento, ele precisa progredir. Our relationship needs to progress. Quanto tempo faz que o nosso relacionamento com o Senhor está estacionado? How long has our relationship with God been parked in the same place? Nosso relacionamento tem que progredir. It needs to progress. É como o relacionamento de dois jovens que se conhecem, It's like two people that get to know each other. trocam olhares, They look at each other, depois trocam telefone, then they exchange phone numbers, depois vai evoluindo, then it e evolves, vai evoluindo, and it evolves, e vai evoluindo, and evolves, até chegarem ao namoro, and then they start e dating, vai evoluindo, and it evolves, até chegarem ao noivado, and then they get e engaged, continua evoluindo, and it keeps evolving até chegarem no casamento. until they get married. Nós ainda não chegamos no casamento. We haven't reached Significa marriage. que nós temos ainda muito espaço para poder evoluir no nosso We have a relacionamento com o lot of Senhor. space to evolve with the Lord.
Quero dizer para você nesta manhã I want to tell you this morning que eu posso ouvir that I can o hear Senhor te chamando. the Lord calling you, O Senhor falando com você. the Lord saying, Meu filho, son, minha filha, daughter, eu estou te esperando. I'm waiting. I'm waiting for you. Estou esperando por It's você. been a while, Faz um tempinho, but I'm here waiting for you. mas eu estou aqui te esperando. Será que a gente vai conseguir se desprender com algumas coisas? Are we going to be able to let go? Será que a gente vai deixar a ficha cair Are we going to realize ao ponto de entender to the point que não é sobre apenas o nosso serviço, where we know it's not just our service, é sobre o nosso relacionamento com Ele? it's about our relationship with Him. Se você se sente muito bem fazendo a obra e servindo a Deus If you feel really good serving God e acha que não precisa de mais nada, and you think you don't need porque anything você else encontra total realização nisso, because you find complete fulfillment in this, tem uma perspectiva de Deus que você ainda não conseguiu olhar para ela. there's a part of God you haven't looked Quando at você yet. sair desse lugar de serviço When you leave this place e of olhar service pela ótica da intimidade, and look through the lens of você vai ver que tem um intimacy, pai te esperando do outro lado. you're going to see a father waiting on the other side. He's there for you. Ele está ali. He is there for you. Ele está ali por você. He's always there for you. Ele sempre esteve. Actually, he's the only one that is always there for Ele é you. o único que sempre esteve. He's the only one O único that is there for you. que está ali. Isso não substitui o meu coração de servo, It doesn't sub my servant mas heart, apenas o coração de servo não me traz uma realização plena. but the servant heart alone doesn't bring me fulfillment. Preciso I need entender to be able que o meu relacionamento com Ele to know that my relationship with precisa Him escalar montanhas, go on mountains obstáculos and obstacles e alcançar and reach aquilo que Ele projetou para a minha vida. what He's Vamos ficar em pé done nesta for my manhã? life. You may come to your feet. Talvez seja tão difícil para a gente conseguir ver além Maybe it's hard to see beyond do merecimento em cima daquilo que fazemos, because deserving on top of what we do, do não merecimento por aquilo que nós não fazemos. not for what we don't do. E é estranho receber uma palavra, And it's so weird to receive a alguém word. que se coloca num lugar de te dar aquilo que você nunca conseguiria alcançar. Someone that gives you something you can never reach on your own. Que a gente não vê isso em lugar nenhum. We don't see this anywhere. Você não vê em lugar nenhum alguém don't see it te anywhere. dando algo Someone giving you precioso, puro, something precious and pure sem esperar nada de você. without waiting for anything in return. A gente tem pessoas There are people que nos oferecem coisas that offer us things que aparentemente that apparently são sem nenhum interesse, are with no mas interest. o final But delas at the end, existe pelo menos o mínimo de interesse que nós venhamos a retribuir de alguma forma. there's minimal interest to give back Se somehow. temos uma proposta If we have some kind of onde existe um Deus proposal where there's que a deseja God ter um relacionamento conosco, that wants a relationship independente daquilo que nós trazemos e oferecemos, independently of what we bring and offer, parece estranho it's isso. weird. E porque parece estranho, And because it's eu tenho weird, dificuldades we have a hard em time reagir a essa in palavra. reacting to this word. Mas o meu conselho para você é: But here's some advice. ponha à prova o que você está ouvindo. Test what you hear. Ponha à prova isso. Challenge what you hear. Ponha à prova em chegar diante dele Put it to the test. Go e before dizer assim: him. Senhor, eu não tenho nada para Say, oferecer, Lord, I have nothing, mas eu aprendi, eu ouvi but I learned que eu não preciso de ter nada, that I don't need anything porque o Senhor já fez, já preparou um caminho para que eu pudesse estar aqui. because you prepared Põe à way for me prova to be esta here. palavra. Put it to E test veja and see que o que você vai sentir na presença dele, that what you'll feel in His na presence, condição que eu estou tentando transmitir a você hoje, what I'm trying to say, nada e ninguém nothing and no é one capaz de substituir esse sentimento. is able to sub this feeling. Existe algo e eu quero concluir com isso. There's something that I want to conclude with. Existe algo There is something
que era encontrado that was found no Santo dos Santos, in the Holy of Holies, mais precisamente dentro da arca, in the Ark of the Covenant, que era como se ali dentro daquela caixa de madeira forrada, revestida com ouro, inside of the wooden box with gold, dentro daquele lugar in that place, tinha um ambiente there was a Uma space, atmosfera. there was an atmosphere que era uma atmosfera que eu poderia dizer para você da eternidade. that was eternal. Você lembra do maná? Do you remember manna? O maná, ele tinha que ser consumido em 24 horas. Manna had to be eaten in 24 Aquela hours. comida que Deus fazia descer do céu, chovia sobre o povo. It was the food that came from heaven. Durante 40 anos no deserto, eles comeram o maná. For 40 years, people ate manna in the E eles desert. tinham que consumir aquilo em 24 They horas. had to eat it in 24 hours. Porque se eles não consumissem em 24 horas, Because if they did not, aquela comida estragava. it would rot. E cheiro daquela comida And estragada the smell era como o cheiro de um animal morto de muitos was dias. like dead carcass. Só que dentro daquela arca But inside the ark, tinha uma pequena vasilha de ouro there was a small com jar maná dentro of dela. gold with manna. E ali dentro And inside, ele não estragava. it wouldn't go Por bad. que ele não estragava? Why? Porque aquele lugar era como Because se that fosse a place eternidade. Was like eternity. Não existe 24 horas ali There's no dentro. 24 hours. Porque ali está exposto a eternidade. Because eternity E na is there. eternidade não existe 24 And in horas. eternity, there's no Não 24 existe hours. tempo dentro da There is eternidade. no time. O que eu quero dizer com isso? What do I want to say with that? Quando Jesus traz a figura do quarto, do lugar secreto, When Jesus brings the image of the room as the embora secret Jesus place, associe isso à figura do tabernáculo, although Jesus makes an association with the mas ele está tabernacle, mostrando para eles o sentido original do jardim quando Adão foi criado. he's actually talking about the garden. Por quê? Why? Porque a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden Because there was a garden planted in Eden, e ali ele colocou o homem. and there he placed man. Tinha terra, There was land, tinha o Éden there was Eden, e tinha o jardim. and then there was a O garden. jardim era o santo dos santos da terra. The garden was the holy of E ali holies Deus of earth. descia na virada de todos os dias para poder caminhar com Adão. And he would come at dawn to walk with Adam. Na verdade, Actually, quando nós conseguimos acessar esse lugar no Senhor, when we access this place in the nós Lord, estamos tocando we are touching naquilo que realmente é a nossa origem. and what our origin is. E é o lugar onde o Senhor tem preparado para mim e para você na It is eternidade. a place the Lord has prepared in Um eternity, lugar de plenitude, de realização. a place of fullness. Quando você tem um encontro com a figura de Deus como seu Pai. When you encounter the Lord as your Father, O sentimento é de um filho que está no seu colo agora. the feeling is like a kid in your arms. O que esse filho se preocupa? Does that kid worry about Com o que anything? ele se preocupa? Does he? Com o que essa criança What is que that está no child? colo da mãe? What is that child se in their preocupa? mom's arms worried Qual é a about? conta que ela se preocupa para pagar? What bill is she worried Qual é o about? lugar que ela se preocupa para morar? What place is she worried about? Essa é a condição. That's the condition. Até que nós possamos entender o que Jesus disse. And until we can understand Você this, não precisa repetir um tanto de coisa. you don't have to repeat Você a não bunch precisa of me stuff. apresentar uma grande e extensa You don't have lista. to show me your list. Porque antes de você falar, Because even before you eu say já it, sei o que I você know precisa. what you need. eu já sei o que você I precisa. know what you need. O que Adão se preocupava? What was Adam Deus, worried o que about? eu vou comer hoje? Estou preocupado. What am I going to eat today, God? Deus, onde que eu vou morar Where am I hoje? going to live today? Deus, o que eu vou ter que fazer para pagar minhas What am I going contas? to do to pay the bills? Não é viver uma vida irresponsável, It's not to live irresponsibly, mas é desfrutar de um lugar de plena confiança com o nosso but Pai. it's to fully trust our Father. Que eu possa conseguir fazer isso e desfrutar disso. And I want to Que be você able possa to do conseguir that. desfrutar disso. May you do that Aliviar a nossa mente and tell our minds, das preocupações do dia a dia, tell our worries, sabendo que o Senhor tell them that we know nos the Lord tem em seus has braços us in His arms, e ninguém pode nos arrancar and deste no lugar. one can take us away from Feche seus that. olhos comigo, Senhor. Close your eyes, Lord.
Ao ouvir a tua palavra, Senhor, We heard your word. nós temos tantos desafios para viver e experimentar isso. There are so many challenges for us to live this. Senhor, But Lord, como gostaríamos de simplesmente pular nos teus we want braços, to just spring into your arms ser segurados por ti and be held by you. e nos teus braços não termos nenhuma preocupação. Because in your arms there are no worries. Mas não conseguimos, But we can't. pelo menos não conseguimos com facilidade de nos transportar para este lugar. We can't go there with ease. Que nesta manhã, Senhor, But this morning, a tua palavra possa ter may your word tocado em alguma área do nosso ser, touch our being. algum arquivo na nossa mente Some kind of archive in our e mind virar uma chave to turn a key em que vai despertar em nós that will awaken in uma us nova perspectiva de te ver, a new perspective in de seeing nos you relacionar and contigo. relating to you. Talvez mesmo nunca tendo deitado no colo de um pai terreno, Because even if we've never been held in our Father's arms, nós possamos deitar no teu colo may we be held in yours e receber o teu cuidado, and receive your care, receber o teu amor receive your love para com cada um de nós. with each and every one of us. Abençoe, Senhor, a tua igreja. Bless your church, Lord. Abençoe, Pai, a noiva do teu filho. Bless your son's bride. Que nós possamos receber tudo quanto o Senhor tem planejado para as May nossas we vidas. receive everything you have planned. Esse é o nosso desejo, That's our desire. essa é a nossa oração, That's our prayer. em nome de In the Jesus. name of Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Can you give a hand Deus to te God? abençoe. The Lord bless you.